estiverem prontos, vocês. Já tá. Fala, minha joia! Não, calma. Deixa o Marquinhos limpar o óculos dele, pelo amor de Deus. Vai, começa de novo, então. 1, 2, 3. Vai. Fala, minha joia! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Satisfação enorme de estarmos aqui presentes. Marquinhos, minha joia marqueteiramente falando. Isa, minha joia master. E você que está aqui conosco, é um privilégio muito grande estarmos gravando o primeiro podcast. É algo que Deus ele colocou em nossos corações e que finalmente hoje a gente está conseguindo colocar para frente. Não poderia ser diferente. Antes da gente iniciar com o nosso tema de hoje, eu queria convidar você para a gente brevemente fazer uma oração do jeito que o Senhor nos ensinou. Pai amado e querido, nós te agradecemos por esse momento, Senhor. Te agradecemos por mais esse projeto que o Senhor coloca em nossos corações e que tem como principal objetivo, Senhor, levar a tua igreja adiante, levar o teu evangelho a todas as pessoas, que esse instrumento ele possa ser utilizado para que aqueles filhos que ainda, Senhor, vivem na escuridão desse mundo, vivem presos ao pecado, que eles possam ser tocados através desse podcast. Que não se trate, Senhor, de forma alguma de um oba-oba em nossos corações, que não se trate somente de um momento de brincadeira, mas que nós possamos, de uma forma descontraída, Senhor, estar levando a tua mensagem para que tantos filhos teus possam ser tocados através deste podcast. Abençoa também a tua igreja, a Boa Nova, aquela que o Senhor instituiu antes mesmo da fundação desse mundo e que nos confiou para estarmos à frente como liderança. O Senhor é o único pastor dessa igreja e nós se reconhecemos dessa forma e declaramos mais uma vez que estamos aqui, Senhor, para sermos usados e para que o teu nome ele possa ser exaltado. Muito obrigado em nome do teu Filho, amado e querido Senhor Jesus, agora e para sempre. Amém. É isso aí, pessoal. Antes de começar, eu sempre tive vontade de falar o que eu vou falar agora. Pessoal, você pode nos ajudar. Você pode curtir esse vídeo. Existe aí uma mãozinha que está fazendo assim. E o nome disso, Marquinhos, é deixar um like. Chama-se deixar like. Então você pode deixar um like. Você pode também ativar um sininho. Não sei se você sabe, Marquinhos, mas existe Isa também. Um sininho que você ativa. Que ele faz. Isso, mano. Então você ativa isso, essa notificação. Tá? E todo o conteúdo que a gente gera, você automaticamente já vai ser avisado. Então você pode também deixar os seus comentários. Hoje o nosso tema vai ser sobre a importância do surgimento de novas igrejas. Então você pode também deixar aí os seus comentários, participar conosco, tá compartilhando também esse podcast com outras pessoas. Mas vamos nos apresentar. Eu me chamo Felipe Pinto, se você não me conhece. Se inscrever no canal, boa! Se inscrevam no canal. Porque é tudo muito novo. Porque ele falou do sino, o sino já eu passo depois. Já eu passei por cima. Mas se inscrevam também no canal, nos ajudem a divulgar. E eu entendi, me disseram que é dessa forma aí que o YouTube ele vai entendendo a relevância do canal. E enfim, contamos com a ajuda de vocês. Vamos nos apresentar. Se você não me conhece, eu sou o Felipe Pinto. Temos Marquinhos, minha joia aqui. Se apresenta aí, Marquinhos Total, prazer. Temos Isa. Não, Oi, gente, sou Isa. Isa, top. Então, nós estamos hoje, galera, aqui para fazer esse primeiro podcast e vamos sem arrodear muito, feito diz o Matuto, sem arrodeio, vamos começar. Hoje, o tema do nosso podcast é muito pertinente e tem tudo a ver com esse primeiro momento da gente, qual a importância do surgimento de novas igrejas. Né? Um tema que a gente pode conversar muito sobre ele, mas eu queria inicialmente trazer aqui a discussão o que nós temos biblicamente sobre isso, que é o famoso ID, né? Ou seja, é o que a grande comissão ali no último momento do ministério terreno de Cristo, ele deixou instituído de que nós, como seus embaixadores, devemos ir pelo mundo levando esse evangelho a toda a criatura. Então, é sem dúvida alguma esse ID que faz com que nós tenhamos e venhamos a assumir uma responsabilidade. Responsabilidade essa que é individual e intransferível. Muito importante que a gente tenha isso em mente, de que esse ID ninguém pode fazer projeto. Então, é uma importância e que a gente possa ter esse conhecimento.
né? Existe um sermão, que é o sermão escatológico de Jesus, o sermão que fala da proximidade da escatológico. O que é isso? O sermão escatológico, a escatologia é a parte da teologia que estuda o fim dos tempos. E este sermão que Cristo nos deixou, ele nos diz de que a segunda vinda de Cristo só acontecerá depois que todas as criaturas tiverem acesso a esse evangelho. Então, este ID, né, se existe alguma coisa que nós possamos fazer, entre aspas, para acelerar esse processo, nós sabemos que isso não depende da gente, mas se existe algo que nós precisamos fazer, é levar a palavra de Deus adiante, para que as pessoas possam ter acesso a isso. Bem, minhas joias, arrebentem, tragam aí o que é que vocês estudaram sobre o tema. Estudaram, não teve tema, teve, né? A gente mandou. Teve. Então, arrebentem. É um tema muito bom e, coincidentemente, é um tema que casa muito com a gente, né? Porque a gente é igreja nova, né? É verdade. Aliás, nós somos a boa nova. A boa nova, né? E assim, é legal porque a gente já conversou já em outros momentos sobre essa questão de construir novas igrejas. E apesar de que talvez algumas pessoas critiquem, acham que não deve se construir novas igrejas, eu sou um cara que, tipo, mano, eu concordo muito em criar novas igrejas, tanto pelo um princípio master que Jesus trouxe pra gente, né? Que é ir e pregar o evangelho a toda criatura, quanto pelo princípio, vou chamar de cultural. De que, por exemplo, cada igreja, na minha opinião, tem a sua identidade, a sua liturgia, a sua cultura. E se tem pessoas desigrejadas no mundo, talvez é porque ela ainda não encontrou aquela identidade, aquela cultura que bate com a cultura dela. A cultura da igreja que bate com a cultura dela. Então, eu acho que o fator de a gente abrir uma nova igreja, como por exemplo a Boa, que eu noto isso pelo menos, que ela tem uma cultura que ela não está bem formalizada ainda, de certa forma, porque nós somos novos ainda, então a gente ainda tem construção, mas é algo que a gente constrói que é algo nosso, digamos assim, entende? Boa. É algo que eu não... Boa. Boa, é uma boa nova, deixa eu dizer. É algo que eu não vejo muito em outras igrejas, e eu acho que isso que é o mais legal, entende? De você ter a sua unidade ali, vir pessoas que se identificam com aquilo e ficar. E Tem pessoas que já têm uma bagagem de outras denominações, assim, a gente vai construindo algo diferente. É. Eu sinto a necessidade dessas novas igrejas surgirem para alcançar públicos que às vezes podem não estar se Não sentindo alcançar muito, né? pertencentes em algum outro nicho, É. entendeu? Então há uma certa E, assim, necessidade. desculpa, só um parênteses. E até a própria pessoa que tem experiência e que estava em outras denominações, mano, nós somos, como seres humanos, nós somos cíclicos, né? Nós evoluímos, nós avançamos. Então, tipo, mano, 5 anos atrás eu tinha um pensamento, tinha uma cabeça que hoje não tenho, tá ligado? 5 anos atrás eu meio que compactuava com coisas que hoje eu não compactuo, tá ligado? Eu tenho uma cultura diferente que eu tenho de hoje. Então, assim, o próprio viver, né? Ele é muito renovador, assim, cíclico, e você começa coisas e termina coisas e tudo mais. Então, acho que é isso, né? Talvez a pessoa que... E assim, né, voltando para as Sagradas Escrituras, a gente vê o livro de Atos dos Apóstolos, bem, eu sempre digo de que quem lê Atos dos Apóstolos nunca mais é o mesmo. E assim, a gente vai ver muito claramente uma instrução para a leitura da palavra, para a comunhão, uma instrução para que a gente possa, de fato, estar pregando o evangelho. E a plantação de igreja também é uma responsabilidade que o livro deixa muito claro. A gente vê o apóstolo Paulo plantando igreja de tudo quanto é canto, mas a gente vê que essa responsabilidade vem sendo negligenciada há muito tempo, né? A fé sem obra é morta, né? Sim, a fé sem obra, né, acaba sendo morta, e a gente tem deixado de lado, a gente tem se dedicado, talvez, a todas as outras doutrinas, com exceção da plantação de igreja, né? E eu busquei alguns dados para a gente trazer para cá, para o nosso podcast, para que a gente pudesse distinguir o tema. E veja, eu vi uma reportagem, né, que ela é agora recente, de junho, né, desse ano, e que diz que mais de 3 bilhões de pessoas, tá certo, no mundo, o que equivale a 37,5% da população mundial, não conhecem o Evangelho. Ainda não conhecem o Evangelho. E cerca de mais de 1 bilhão de pessoas não possuem a Bíblia traduzida em seu idioma. Então, veja, é o que a gente conversou, se existe algo que a gente possa fazer para acelerar a vinda de Cristo, a gente sabe que muita gente, volta a repetir, não faça um corte dizendo que o pastor da Boa disse que a Boa vai acelerar a volta de Cristo. Vai ter um canal de corte de frente. É coordenado, né? Mas, do tipo, se existe algo que a gente possa fazer é pregar. Mas ainda existe, na população mundial, 37,5%, né?
de pessoas que ainda não conhecem. E é até engraçado a gente pensar, né, em um tempo de tanta informação, um tempo de tanta velocidade da informação, Globalização, né? globalização, ainda existem pessoas que não tiveram acesso a isso. Sim. É muito. Eu acho também que pode ser aquelas que têm acesso, mas tipo, eu conheço Jesus crentes, mas não sabe quem é, mas não conhecem de verdade. Mas, Esse amiga, 37% é as pessoas que realmente não não conhecem. conhece. Mas tem aqueles que sabem quem é, mas não conhecem Jesus, Sim. porque eu posso Não. saber quem é alguém, mas eu não, posso, não tem como eu conhecê-la se alguém não me falar e eu não me aproximar dessa pessoa também. E fazendo um cálculo assim, de tipo, mano, Conta de padaria. 37%, né? Aproximadamente um terço ali. Certo. A gente levou 2000 anos para poder passar a palavra a 2/3 do mundo. Então quer dizer que Jesus vai voltar daqui a, sei lá, um terço, tá ligado? Se fosse na conta, a base da conta é isso. Essa mesma pesquisa, a fonte disso aí, pessoal, é o Alliance Unreached. Bem, vocês E é uma perderam pesquisa recente, né? muito, de junho desse ano. É, De junho dia desse ano. 7/6 desse ano. 7/6 desse ano. Mês passado. E os caras, eles estipularam uma meta de 12 anos para que eles conseguissem levar esse evangelho para esse um terço que não tem acesso. Como eles vão fazer isso? Distribuindo Bíblia, correndo atrás da... Corte. Pastor da igreja. Pastor da Igreja Boa Nova anuncia o fim do mundo em Tem 12 anos. Aí já viu os comentários. É pastor ou mãe de nada? Bem por aí. Mas assim, eu acho que é muito importante que a gente tenha essa consciência como cristão. Eu lembro muito que quando a gente começou a se reunir para abrir a boa, né, algumas pessoas perguntaram, mas mano, outra igreja, né? Outra igreja, existem, eu já vi pessoas, eu conheço pessoas que já me relataram que na sua rua tem 7 tipos de igrejas diferentes, né? Muitas vezes você tem da mesma denominação 2 ou 3 em uma única rua. Então, por que o surgimento de uma nova igreja? Por que é que necessita? E aí a gente pode trazer um pouco agora essa discussão de por que é que, de fato, existe espaço para que novas igrejas surjam. Antes da gente já responder essa pergunta, eu queria que a gente falasse um pouquinho também do surgimento da igreja primitiva, né? A gente tem lá o livro de Atos, como nós falamos, muito claramente entendendo como que surge. O livro de Atos ele tem 28 capítulos, tá? Então, se você tem curiosidade, você pega do primeiro até o 9º capítulo, você vai ver como que a igreja espontânea ela surgiu, saca? Então, se você pega do 10º em diante até o 28º, você vai ver já a igreja planejada. Então, o apóstolo Paulo, a gente pode dizer que foi o primeiro administrador da parada que veio com alguns conceitos e um planejamento para trazer o surgimento da igreja. Mas qual seria esse rolê da igreja primitiva e da planejada? A primitiva é, tipo, a galera vai lá, tipo uma célula assim, um discipulado e... Porta em porta, negão. Bate na casa da galera e diz assim... Aí primitivo nessa de primeiro, de chegar. E assim, o que me chama muita atenção é que, se não vejamos assim, essa galera batia de porta em porta, levava o evangelho puro e simples, né, como o C.S. Lewis diz, mas assim, muitas vezes essa galera tem um resultado muito melhor do que a gente tem nas igrejas modernas e contemporâneas. Né? A gente tem prédio, a gente tem ar-condicionado, a gente tem show pirotécnico. Todo um aparato de som, E a gente trazer cantores muito conhecidos e tal, mas não tem o do ser primitivo, entendeu? O ser primitivo traz uma... E aqui eu quero trazer Atos 14 para a discussão, para que a gente converse um pouco. O ser primitivo, eles não tinham todo esse aparato técnico que nós temos. E não adianta querer dizer que, mano, mas isso não é importante. A gente sabe que isso, nos dias de hoje, é importante, tá? Só que essa galera, eles tinham um evangelho que era pregado muitas vezes com sinais e prodígios. Então, quando você lê lá Atos 14, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele se depara com um homem que nunca tinha dado, né? Então, ele era um homem aleijado de nascença, e o apóstolo Paulo, vendo que aquele homem tinha fé, o apóstolo Paulo diz, levante e anda, negão. Né? Essa é na minha versão, Felipe, corrigida e revisada. Diz, negão, tu tem fé? Levante e anda. E o cara levanta e anda. Então, veja, como era fácil para eles convencerem outros irmãos e converterem aquelas pessoas vendo esses sinais e prodígios. Sim. Né? Era diferente do hoje. Você falou uma vez que a Europa esfriou muito no sentido do cristianismo, porque eles estão há 2000 anos esperando Cristo. Voltar e Cristo não voltou. Eu acho que a gente também tem essa dificuldade na evangelização, sabe? Sim, E falar, vai acontecer isso, Jesus vai vir,
as pessoas não veem milagres acontecendo como antigamente, isso dificulta a evangelização de pessoas que de já conhecer Jesus. Sim, o que traz uma diferença, né? Porque a definição de fé que nós vemos lá em Hebreus é a certeza do que não vemos. Isso. Mas, infelizmente, as pessoas, principalmente que não são maduras na fé, elas precisam muito desses sinais e prodígios para o resultado. Fala, minha joia. Então, aí eu tava notando aqui, né? Porque na época da igreja primitiva existia mais essa questão dos sinais, né? E dos prodígios. E hoje em dia não tem tanto essa parada. Porque aqui, tipo assim, tá ligado? Por quê? Como é que será que mudou alguma coisa? Não, Será que... mudou. A diferença, Marcos, é que, Marcos, olha que coisa formal. A diferença, Marquinhos, é que essa galera se entregava verdadeiramente e deixava o Espírito Santo fazer uma transformação na vida dela. Aí vem a questão. Tá, por que hoje em dia a galera talvez não tá se entregando e não tá... Eu tenho uma teoria sobre isso. Eu acho que pode ser muito, tipo, de ter só religiosos Boa. e não cristãos dentro das igrejas. Boa. Mano, a gente vê algumas passagens que o apóstolo Paulo, mano, ele pegava na galera a batizar. A gente tem passagem, certo? O próprio Cristo, o batismo na água, tá certo? Ele é batizado na água e logo em seguida a gente tem o batismo no Espírito também. Saca? Então, assim, eu acho que é muito o coração. Né? Muitas vezes a gente não tá tendo esse resultado, porque muitas vezes a gente disse que converteu, mas não converteu, mano. A gente não consegue ter esse Não futuro. matou o velho homem, Não né? matou o velho homem. É aquela coisa assim, né? Quer ver uma excelente forma da gente ver se a pessoa de fato converteu? Normalmente quando uma pessoa chega pra mim e diz assim, mano, eu quero trabalhar, fazer algo na igreja, de fato me dedicar. Aí você diz assim, opa, isso é um sinal. Então, Esse cara já tá, né? isso é um sinal de conversão, sabe por quê, Marcos? O batismo é a mesma coisa. O batismo na água, nas águas, é a mesma coisa, porque o cara toma a decisão de ser batizado, ele toma a decisão Ninguém vai de obrigar ele. ninguém obrigar ele. É. Ou então essa questão do batismo, eu acho meio que sim, mas às vezes você tá numa emoção ali tão grande, tá ligado? Tipo, tá todo mundo indo e pá. Não, mas veja, o que eu estou lhe dizendo também pode ser o lance do modismo, não deveria ser, mas o que eu estou dizendo aqui, por exemplo, o querer trabalhar na obra, Sim, o sim, querer sim, ser batizado, isso é uma decisão. Então parte do cara. Então quando isso acontece, mano, o Espírito Santo fez alguma coisa ali. Tá modificando aquele cara, tá transformando. Nessa. Vai, minha Pergunta só ao pessoal de casa. Boa. Pergunta ao pessoal, cara. Pergunta. Pessoal de casa. Pergunte Ou do você. carro, que seja. Bota aqui nos comentários o que é que você acha, mano. O que é que você acha? Por que antigamente a galera se entregava tanto e hoje talvez as coisas estejam mais superficiais? Talvez você tenha alguma visão aí que a gente vai ler nos comentários e a gente vai trocar essa ideia. Eu tava pensando, não tem nenhuma passagem Apocalipse que fala no. Apocalíptica? Apocalipse. Mas no final dos últimos tempos, não fala sobre um esfriamento espiritual. Tem muito, assim, mas agora assim, na verdade, o que a gente precisa também ter muito bem sedimentado uma consciência. Tá? Existe muita discussão a respeito disso, muita discussão teológica. A gente poderia entrar no tema questão do continuismo, por exemplo, dos dons espirituais e de uma série de coisas. Mas eu nem queria também levar para isso, para a gente não fugir tanto do tema. Um podcast, mas assim, algo muito importante. A gente precisa ter a consciência de que esses sinais e prodígios, a Bíblia, ela deixa muito claro, o apóstolo Paulo, ele vai deixar lá em Filipenses escrito para a gente, o seguinte, de que tudo que foi escrito para o vosso bem foi escrito. Então, tudo que a Bíblia relata para a gente, existe ali o que nós necessitamos para entender que está disponível quando disponível. A minha visão teológica não é uma visão, por exemplo, que entende que o que aconteceu ali ficou ali. Né? Isso continua à nossa disposição. Não estou aqui dizendo, pessoal, que quem pensa diferente é só uma visão realmente teológica da história. Mas, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele pregava com sinais de prodígio, mas o próprio capítulo de Atos 14 inicia dizendo a seguinte informação: o apóstolo Paulo foi até as sinagogas para pregar. E, mano, muitas vezes a gente está querendo reinventar a roda e a gente nem sequer está pregando a palavra, que é o início de todas as coisas. Né? Lá em 1 Pedro 3,5, eu acredito, é 5,3, não lembro exatamente, mas lá em 1 Pedro vai dizer o seguinte: sejam preparados para mostrar ao mundo o motivo da esperança do coração de vocês. Ou seja, nós precisamos pregar a palavra. O que o apóstolo Paulo lá em 2 Timóteo vai dizer, de que, meu irmão, pregue a palavra. Pregue a palavra. A gente precisa estar pronto para pregar a palavra, porque o resultado vai vir de pregar. Não tem como ser diferente. E muitas vezes a gente não está pronto, muitas vezes a gente ainda, né? E a gente quer resultados muito mirabolantes e a gente nem sequer a palavra a gente está pregando.
né? Eu acho que lá em Atos 14, uma das coisas que me pega muito também. 1 Pedro 3,15, tá, pessoal? Em Atos 14, o primeiro, lá no finalzinho do versículo diz assim, judeus e gentios, sabe o que eu vi recentemente em muitas igrejas querendo evangelizar a Europa? Só que a gente sabe, tem vários lugares na África e na Ásia que ainda não Sim. conhecem a palavra de Deus. E quando a gente fala para levar toda criatura, que ainda falta aqueles 37% e meio, são nesses lugares mais distantes. Mas Total. eu vejo as pessoas querendo ir para lugares onde vai ser mais facilitada essa obra. E talvez um lugar que todo mundo quer viajar para a Europa. Mas que a galera não quer ir pra África porque não quer que Deus volte logo. Mas é mais gourmetizado. Então. Mas tipo, todo mundo tem uma. Tá fazendo missões aonde? Nossa, tá fazendo missão na Espanha. Tipo, nossa, olha, missionário na Espanha. É diferente, entendeu? Eu tava observando muito isso nos últimos tempos também. O povo querer. Vamos evangelizar. Ó, na Europa. Não. Vamos evangelizar pessoas que não escutaram. A gente tem 37% e meio para alcançar ainda. E a gente tá direcionando forças. Sim, as pessoas lá precisam. Mas lá a facilidade é muito maior do que tá abrindo um monte de congregação lá, entendeu? Existe muita dificuldade nesses países, existem muitos países que têm uma cultura, né, e a questão política também é muito fechada, então quem vai para lá cristão vai ser muito perseguido, a gente sabe que vai existir, a questão da perseguição, existe toda essa dificuldade também. A gente tem alguns países, eu não sei se vocês acompanham, mas existe uma lista dos países que são perseguidos, né? A gente vê lugares como a Coreia do Norte, a China, propriamente dito, em que muitas... imagina aquela coisa de num domingo, as pessoas já nem têm um templo, eles já nem têm a possibilidade de professarem a fé deles publicamente. Sabiam que na Coreia do Norte tem uns cristãos, mas eles são diferentes? Eles têm uma Bíblia própria. Não, se denominam cristãos, mas fora do nosso Deixa eu te dizer uma informação. Na China, o governo ele está confeccionando a Bíblia e, do tipo, os caras vão colocar na Bíblia o que é conveniente para o governo. Não é do jeito. Então, mano, é algo totalmente humano. E tem, as pessoas acham que não tem igrejas na China. Tem igrejas então, na China. Tem, mas as pessoas só não podem fazer o que a gente publicamente. faz aqui, publicamente, sair de porta em porta. E é uma coisa que, assim, do tipo, por exemplo, esses países perseguidos, imagina o que é tu, por exemplo, no domingo, tá reunido no próximo, na segunda-feira, terça-feira, quando tu vai procurar a igrejinha, do tipo, lá tá, acabou, porque a galera matou o pastor, porque a galera, do tipo, existe muita perseguição. Então, a dificuldade de levar para esses locais é muito nesse aspecto. No entanto, vale a pena a gente trazer uma reflexão aqui. O apóstolo Paulo, ele foi apedrejado, o cara passou por todo tipo de atribulação. No entanto, o que é que a gente vê que o apóstolo Paulo fez? Irmão, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E às vezes a gente passa por situações, mano, eu não vou voltar mais naquela igreja porque o pastor não me deu boa noite naquele dia. Eu acho que quando fala de perseguição é nesse extremo. O crente, pra mim, só é perseguido quando ele tá nesse extremo. Muito, mano, Eu acho que coisinhas pequenas do dia a dia, um vizinho, um patrão, a família, não é perseguição, sabe? Isa, tem um ditadinho que eu acho top que diz assim, apóstolo bom é apóstolo morto. Mano, perseguição. Tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Total. Porque é muito fácil ser cristão hoje em dia na nossa posição, tá ligado? Sim. Só pra gente pegar esse gancho aí. Eu tava vendo uma palestra de um chinês, não sei o que eu tava falando. Mano, o bicho, ele foi construir uma igreja, mas ele construiu 5 igrejas em um mês, sabe? Um tempo super curto, vivia fugindo, uma família, não sei o que. Ele tava aqui no Brasil, mas ele, mano, no Brasil aqui eu tô meio que fugindo de lá, mas eu quero voltar pra lá, tá ligado? E a galera, mano, tu tá aqui, tu tá tipo. Ele tava em algum retiro, enfim. Mano, tu tá aprendendo aqui, tu tá bem aqui, tá ligado? Pra que tu quer voltar? Mano, a minha missão. Nossa, me arrepiei. Mano, a minha missão é evangelizar a China, mano. O que Deus colocou no meu coração Penso, né? é evangelizar a China. E eu vou evangelizar a China, mano. Não importa se, tipo assim, eu vou chegar lá, vou me parar no aeroporto e vão me matar, tá ligado? Em resumo, é o que o apóstolo Paulo disse. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Mano, se for pra morrer, a gente morre. Né? Esses dons, como o Estevão teve, os mártires, esses dons, não é para todo mundo. Fique claro também, não é todo mundo que tem esse dom de ser mártir. Mas, tem gente que já vai se doer com a palavra de um colega da universidade. Vai. Eu conheço pessoas, nossa, meu colega falou isso, eu tô sendo tão perseguido. O alto sabe que perseguido. Cara, para com isso. O apóstolo Paulo se revirando lá na tumba dele, tipo, o cara não sabe fazer
Senta lá, Cláudia, vai. Tá ligado? Uma coisa também muito bacana de Atos 14, né? Pessoal, leiam Atos 14, leiam Atos todo, mas Atos 14 é um capítulo assim que, tipo, Deus fala muito ao meu coração. E algo que eu acho muito interessante, que a gente consegue ver em Atos 14, é o modelo que o apóstolo Paulo estabelece para abrir a igreja, aprofundar a igreja. É que o cara fazia, mano, ele saía em linha reta visitando vários lugares diferentes, Listra, Derbe, ele saía visitando esses lugares, né? E ele ia, e na volta, muitas vezes ele passava novamente para ver como é que estava aquilo ali que ele levantou. A gente precisa entender que o apóstolo Paulo, ele era um apóstolo, né? Então ele não era, por exemplo, um pastor. Ele não era ele que levantava uma igreja e ficava à frente daquela igreja, né? Mas ele, como um apóstolo, ele tinha aquela unção de levantar. Era o cara que estava no front. Ele era o semeador, né? Mano, ele era o semeador. Ele era o cara que estava ali semeando. E aí eu queria trazer uma discussão, que é um vespeiro pra gente aqui, mas o que é que o cara fazia? Ele ia, levantava a igreja, quando ele voltava, ele via os irmãos que estavam mais maduros na fé, tá certo? E dizia, meu irmão, Marquinhos, tu tá mais desenrolado, então tu agora é o pastor dessa igreja, fica à frente. Eu tô dizendo isso porque, assim, hoje, a gente tem um modelo onde, mano, se tem algo pra você se tornar, dependendo da congregação, algo difícil é você se tornar um pastor naquela congregação. Muitas vezes, dependendo do regime da igreja, você só se torna o pastor daquela igreja se o pastor que está no cargo ele for recolhido aos antepassados dele. Ou se fizer teologia. Ou se fizer teologia, ou se fizer, né? Vamos entrar nessa discussão. Aí eu trouxe algo aqui pra gente falar. Vamos lá, eu peguei aqui uma informação, né, de que, em média, para você se tornar um padre da Igreja Católica Romana, um pastor, de uma forma geral, o tempo vai ser algo em torno aí de 8 anos. Juntando tudo, toda essa preparação. Eu quero fazer medicina, pô, só não sei. Junta tudo o que envolve, o cara vai passar 8 anos para se tornar. Se preparando, para se né? preparar, para que ele se preparando e a igreja enviando, vai para um canto, vai para o outro, vem para cá, vai abrir um ponto de pregação, um ponto missionário, não sei como é que a igreja, a congregação, a denominação chama. E aí eu estava vendo que eu fiz aqui um quadrozinho para trazer para aqui para nossa discussão. Aqui o apóstolo Paulo, nas 3 viagens missionárias dele, tá certo? A primeira que durou 3 anos, a segunda durou 3 anos e a última 4 anos. Então, juntando tudo entre 9 e 10 anos aí. Nesse tempo, o apóstolo Paulo visitou em torno de 40 cidades. Ele fundou aproximadamente 30 a 40 igrejas diferentes. Então, vejam a diferença de mentalidade. Hoje em dia, a gente prende um cara 8 anos preparando ele. Se Paulo morasse aqui hoje em dia, ele tava todo Não lá é. estudando, né? Não. Paulo escrevendo uma carta pro Brasil, pra Igreja do Brasil. Não é do jeito que você... Não é do jeito que você tá fazendo. Maluco, não é pra ficar aí parado, não tá estudando, não. Vai embora, vai-te embora. Vai-te embora, sai da barra da saia desse teu pastor, mano. Vai-te embora. Eu queria que vocês dessem uma opinião aí, o que é que vocês acham? Por que é que a gente hoje segue, pega as igrejas de uma forma geral, elas seguem esse modelo? O que é que vocês acham que... não sei, diz aí o que passa na cabeça de vocês. Acho que do mesmo jeito que o mundo moderno conseguiu regulamentarizar a forma como a gente aprende medicina, aprende as nossas profissões, tem que passar por uma faculdade, tem que se especializar, tem que ir para o mercado de trabalho. A gente não leva mais em consideração a aprendizagem social, a aprendizagem que vem de gerações, a aprendizagem dos anciões. A mesma coisa aconteceu dentro das igrejas. A gente precisa agora... Não. Como é que a gente sabe que essa pessoa vai ser um ótimo pastor? Vamos colocar ela para fazer teologia. Depois da teologia, por quê? Porque ela vai passar 4 anos numa faculdade. Então ela vai saber, Mas tu ela acha, vai Isa, conseguir. que isso foi uma resposta, por exemplo, a, talvez no passado, muitos pastores que foram levantados sem talvez conhecimento, talvez... Eu acho que isso é uma forma de tentar levar a forma como a gente enxerga a sociedade no mundo Para dentro da para igreja. dentro da igreja. A mesma coisa dos cargos de autoridade. Tentar levar uma coisa que a gente vive É a história, dentro da igreja. a gente tem visto muito conceitos da administração invadindo a igreja, então seria uma espécie de meritocracia. Isso. Eu acho também que é o seguinte, mano, tipo, se você for parar pra pensar e olhar o pastor como uma questão de professor, certo? Ele tem que realmente ter a formação, ler a Bíblia completa, saber de cabo a rabo. Eu não sei se tem gente que acha que deve ter gente que acha muito, tipo, tá lá pregando, porque lá em Tiago não tem quanto. De Gênesis a Apocalipse. O cara é uma metralhadora de A versículos. Bíblia tem que estar na cabeça dele, tá ligado? Tipo o livro dele, que o cara lê tantas vezes que sabe todos os versículos. Então, o que acontece? Eu acho que as pessoas deram mais valor a isso, ao fato do conhecimento dele saber da Bíblia, para se caso, meu Deus, chegar um irmãozinho e falar, pastor, assim, sabe,
o pastor saber de cabo a rabo do que do fato do ide e pregar o evangelho. Mas eu acho que, como ele falou, tu não acha que Paulo passava indo, na volta ele escolhia você? Daqui a um tempo, tu ia estar tão fundado naquela palavra que tu ia conhecer ela de cabo a rabo. Então, justo. Mas antes disso, tu não precisava passar 8 anos se preparando como passa um padre e um pastor de algumas denominações. Entendeu? É o que eu acho. Porque, por Se exemplo, tu vou dar tem um exemplo. chamada teu, o Espírito Santo vai te capacitar e ao longo da tua jornada, tu vai aprender com isso. Sim. Porque, por exemplo, Matheus, meu irmão, ele fez programação. Só que Matheus não foi na faculdade de 4 anos, 5 anos pra virar um programador. Ele fez um bootcamp de 7 meses, mano. Tá ligado? Foi 10 meses, enfim. Então, tipo assim, ele pegou uma parada que era 5 anos, que você vê fundamento, blá blá blá, blá blá, blá, e sai um engenheiro de software, digamos assim, tá? Um programador, e a galera pegou, tirou as paradas ali que não precisava, de certa forma, e, mano, a gente vai te preparar em 10 meses, tá ligado? Tu vai sair daqui com um programador, e Matheus é um programador, tá ligado? Biblicamente, eu sempre cito também a passagem lá do endemoniado, do Gadareno, e ela traz pra gente algo muito interessante, né? A gente tem ali um endemoniado, né? A quantidade de demônio naquele cara era tão grande que ele era conhecido como legião, né? Então, a Bíblia nos diz, a passagem nos diz de que depois que aqueles demônios eles saíram daquele homem, eles entraram numa manada de porcos e aqueles porcos se suicidaram. Esse homem, depois que ele tem, né, a vida transformada por Cristo, depois que Cristo faz essa transformação na vida dele, esse homem, ele pede a Cristo para seguir com Cristo, né? E Cristo diz a ele de que ele vá e leve essa passagem adiante. Esse homem, inclusive, ele fica responsável por 10 cidades ali ao redor, né? E Cristo diz a ele o seguinte: mano, vá e pregue o que eu fiz na sua vida. Conte o que eu fiz na sua vida. Eu acho engraçado que, assim, Cristo diz, vá e pregue o que eu fiz na sua vida. E hoje em dia parece que a gente está dizendo da seguinte forma: vá e faça uma faculdade de teologia. Passa ali naquela faculdade de teologia, vai lá, depois tu vai. Vá fazer um MBA, vai fazer... Não, mas o estudo é importante, porque Paulo, depois que foi convertido, ele passou 3 anos estudando. Na Arábia. É importante estudar, a gente está dizendo que não é. Sim. A gente está dizendo que nem todo mundo que vai passar por uma faculdade de teologia vai seguir o pastorado só porque tem teologia. E nem todo pastor, às vezes, necessita realmente fazer teologia para virar pastor. Não é à toa que É a questão. 20 anos atrás não tinha essa história de fazer faculdade de teologia para ser pastor. E a gente tinha pastores maravilhosos, né? À toa que a gente tem igrejas gigantescas hoje no Brasil de homens. E digo mais... que era, às vezes, Sim, e digo mais que, assim, por exemplo, quando você vai para a Bíblia, né, você vai ver lá em 1 Timóteo, quando você vai ver as características daqueles que querem servir como bispo, como presbíteros e diáconos, né? E diga-se de passagem, bispo, presbítero, pastor, na Bíblia, todas essas palavras, elas significam a mesma coisa, tá? A gente vai ver uma hierarquização nisso nas igrejas. Então, foram as igrejas que criaram esse plano de cargo e carreira. Eu começo como diácono, daqui a pouco eu vou... uma empresa. Um plano de cargo e carreira, tá? Mas não existe isso biblicamente, essa distinção e essa hierarquia. Mas você vai ver lá que as características do cara, né, é se o cara ele é casado com uma só mulher, ele não é chegado demais ao vinho em excesso, ele é uma pessoa... Então você vai ver que essas características não são características em que a gente pode avaliar se o cara tem a competência, mas sim se ele tem um caráter de Cristo. Isso. A competência, no caso, acadêmica, né? A competência acadêmica é deixar de lado. E eu penso muito, Deus fala muito no meu coração, de que por que é dessa forma? Para que Deus possa ir moldando aquele cara no caminho. Por exemplo, nós temos uma passagem, eu gosto muito da história lá de Davi, né? Davi, né, ele não consegue de fato construir o templo, quem faz isso é Salomão, mas a gente vê que por que talvez Deus não permitiu que Davi construísse e permitiu que Salomão construísse, né? Então, Davi, a gente estava falando de um homem, de um rei que foi extremamente bem sucedido e que tinha todo tipo de experiência já. Então, mano, se Davi construísse, Deus seria tão exaltado como Salomão, inexperiente, construindo. Então, a inexperiência de Salomão, na verdade, revelava a face de Deus, né? Então, é a história da gente poder ser usado por Deus. E muitas vezes a gente tem racionalizado demais isso,
Muitas vezes a gente tem buscado uma preparação tão grande. É a história do cara que diz assim, mano, eu tô na igreja, mas eu quero me preparar. Eu quero servir, eu não sei qual é o chamado. Deus nunca me deu um chamado. Mano, Deus já deve ter te dado uns 15 chamados diferentes. O problema é que você continua dizendo que não se sente preparado. Porque a gente quer sempre ter o controle, a gente quer sempre estar naquela... E a pessoa também, assim, Deus dá o chamado às vezes, mas a pessoa não tá disposta ou ela não dá o primeiro passo, ela fica naquela inércia parada, tá Ou ligado? senão, para cumprir esse chamado, ela tem que abrir mão de alguma coisa, algo que ela se julga mais importante do que quer contribuir para o reino de Deus. Isso acaba impedindo que essa ela pessoa exerça, né? cumpra esse chamado. E assim, né, é chamado, né? Não é mandado, né? É Também. tipo, chamado aí, eu tô te chamando. Tô te Vamos lá chamando, comer um hambúrguer, eu eu tô te chamando. tô na fim. Suave. Pois é. Quando amanhã manda, eu tô aqui, né? Isso entra, Marquinhos Isa, no que a gente pode trazer aqui também sobre a história do ID. Né? O ID, normalmente, a gente pensa no ID, pregar o evangelho, como um grande benefício para as pessoas que vão escutar a palavra. E de fato é. Né? É dessa forma que as pessoas elas também vão ser transformadas. Mas esse ID é um compromisso que nós assumimos. Então, quem assume o compromisso de ir está assumindo uma responsabilidade e dizendo a Deus, eu aceito ser moldado. E é dessa forma que a gente vai poder ser trabalhado, quando a gente assume essa responsabilidade. Por isso que a melhor forma de você esfriar dentro de uma igreja ou simplesmente nunca pegar fogo é você frequentar um local sem ter qualquer tipo de responsabilidade. É virar um religioso, né? É ficar no ministério do sentado no banco, na cadeira. É o ministério tentando Eu, não existe Esse chamado, ministério, meu irmão, tem não tanta gente. existe. É o ministério mais populoso, populado. E o cara ainda assim, mano, eu vou pra muitas igrejas, mas é porque eu ainda não achei. Mano, tu não quer se envolver com nada, tu é chato, mano. Tu é chato. Pare de ser chato, se envolva. Envolva, mano, tu é chato. Desculpa a sinceridade. Desculpa se é que o cara não se envolve, né? Então ele muda de igreja porque algo incomodou, ele vai pra outra, mas quando chega lá ele não se envolve. Eu não sei se vocês sabem da história do Mar Morto, mas eu sempre cito ela. O Mar Morto é morto porque ele não troca a água, né? Ele está numa questão, a localização dele, né, em relação à questão da altura, ele não troca a água com nenhuma outra fonte. Então, mano, se não existe a troca de vida, o que existe é morte. Sim. O que existe é morte. Então, a receita para um cristão morrer é ele estar no local em que ele não troca a experiência. Ah, mano, mas assim, eu vou para o culto. Mas mano, o culto não é o momento de você trocar. No culto você recebe. E assim, é muito bom a gente conversar sobre isso só os 2 minutinhos, porque eu conheço muita gente e eu fui assim por muito tempo e tipo, mas eu vou pra igreja, tá ligado? Todo domingo eu tô na igreja. Eu sou o cara do culto. Culto? Eu tô lá, de manhã, tarde e noite. Eu sou o cara do culto. Mas o cara é o líder do ministério, você tá na cadeira, tá ligado? E é como você me fala, mano, não tem um ministério que você tá na cadeira, mano. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que estar dentro da igreja, presente e trabalhando. Os momentos onde eu vivi mais experiência com Deus, onde eu vivi, tipo assim, mais essa paz interior mesmo, mais relacionamento com Deus, sempre foram em momentos que eu estava mais aprofundado na igreja. Total. Quando eu era o cara do sentar a bunda na cadeira no domingão, mano, Tava frio. tava tipo, parecia que tinha vez que eu sentava, eu ajoelhava pra orar com Deus e, mano, Você vira um crente morto e a Bíblia fala que os mortos Deus bota pra fora, ele não quer. Mornos, né? Mornos. Os mornos. E é exatamente isso. É por isso que quando a gente vai ver lá a passagem da estrada de Emaús, quando Cristo, ele depois de ter sido morto, e ele aparece ali para os apóstolos, né? E ele leva a galera para sentar à mesa. Né? Muitas vezes a gente tem perdido muito tempo, né, olhando somente para a crucificação de Cristo. E na verdade a última mensagem que ele nos deixa não é a da crucificação, é parem de olhar para a cruz e sentem à mesa uns com os outros. Porque sentar à mesa é justamente viver essa comunhão, é o dia a dia, colocar a mão na massa. É isso que a gente está fazendo. É isso que a gente está fazendo. Está assumindo a responsabilidade com o reino, saca? só para antes de passar, bota a hashtag aí, ó. Não seja um crente morno. Não seja um Não seja morno. Não Não seja morno. morno, hashtag aí. E assim, galera, eu seguindo aí, né, sobre essa importância de plantação de igreja, né, a gente tem muitos dados, né, sobre a grande quantidade de pessoas que têm se intitulado como não pertencerem a uma denominação específica, a não frequentarem uma igreja específica. Isso vem crescendo muito, são os chamados desigrejados, né? E eu queria que a gente pudesse falar também um pouquinho o que é que essa quantidade tem sido, quais os motivos
que tem, de fato, esse número de desigrejados tem aumentado tanto? Se vocês conseguirem lembrar aí alguns motivos, vamos trocar uma ideia sobre isso também. Mano, eu acho que, tipo... Enfim, Eu tenho uma informação aqui, ó. Existem mais de 30 mil denominações cristãs e ainda assim tem pessoas que se dizem se dizem desigrejados. desigrejados. Será que o problema está nas pessoas? Tá também. A gente sabe que tem muita gente que não quer assumir responsabilidade e compromisso, mas talvez os modelos das organizações eles também precisem ser revistos. Então, o que vocês acham? É uma questão de, tipo, que eu sempre converso sobre a questão da faculdade, da escola, do sistema de ensino tradicional, né? Que, mano, a gente tipo, tem o mesmo sistema de ensino de, sei lá, 50 anos atrás, 100 anos atrás, tá ligado? E o mundo, ele evolui e algumas outras coisas não evoluem como o mundo evolui. Eu não tô dizendo que, tipo, a igreja, ela tem que evoluir com o mundo de, assim, como é que eu posso dizer? Hashtag Marquinhos, minha joia, tá dizendo que a igreja deve se moldar ao mundo. Eita, corte. Mas aí não é uma questão que a igreja tem que se moldar ao mundo de certa forma. Mas assim, questão Que cultural. algumas Mano. coisas podem Cultural, tá ligado? Tipo, antigamente, sei lá, as mulheres, era cultural das mulheres usarem vestido e o homem usar terno. Mano, você bota terno hoje, a gente morre de calor e passa um terno na rua, o cara fica mesmo que. Pra mim, tu ia falar que hoje o homem usaria um vestido. Não, Né? Quem quiser usar. nem entrar em vespeiro, pelo amor de que é de Jesus. É. Aquelas batas. Então, assim, a gente tem que entender que o mundo evolui e a igreja ela meio que tem que evoluir para poder conversar com essa galera. Para poder conversar com esse público, principalmente o jovem, tá ligado? Muito boa, boa, boa. E aí eu acho que, como ela não evolui, a galera não se identifica, tá ligado? E por não se identificar, ela se desigrejada. Mas também eu tenho outro ponto de questão, outro ponto de vista aqui, que é o seguinte: hoje o mundo tá tão vazio, tão raso, as relações são tão rasas, que, mano, se uma pessoa não quer se relacionar com outra pessoa direito, ter uma profundidade com outra pessoa, sei lá, que é esposa, esposa não, mas namorada, enfim. Quanto mais com igreja, tá ligado? Que, de certa forma, dá trabalho. Eu tenho outro ponto. Diga aí. As igrejas hoje, principalmente no Brasil, principalmente depois dos últimos acontecimentos, passa uma visão. Uma Sim. visão da qual muitos jovens ou jovens adultos estão fugindo. Sim. Uma visão, às vezes, de não pregar o amor ao próximo do jeito que a gente deveria pregar, não pregar essa comunhão entre igreja do jeito que a gente deveria pregar, não pregar o ouvir, o acolher, o fazer a caridade, o de acolher a viúva e Se o vocês não pobre. fossem crentes, como que vocês viriam à igreja? Ou às denominações? De verdade, uma coisa do fundo do meu coração. Era um lugar da qual eu queria passar longe. Porque Papo 10? da igreja, se eu não fosse crente, se eu não Papo fosse... 10? Papo 10? Papo 10, papo real, verdade? real. Deus tá vendo isso aí, Porque né? Deus está vendo. Senhor? Porque a gente, pelo menos com os últimos acontecimentos que a gente viu no Brasil, a gente viu tipos de cristãos pedindo a morte de outras pessoas. Sim. A gente viu tipos de cristãos intolerantes, homofóbicos. Isso não é uma coisa que a gente deveria passar como cristão, entendeu? E se eu não conhecesse a Cristo e conhecesse essas pessoas, para mim a religião ia se tratar disso. Total. E se uma religião trata umas pessoas dessa forma, eu não quero ficar perto dessas pessoas. Sabe o que eu acho, rapidão? Eu acho que o Brasil, ele é um país cristão, por ser culturalmente cristão, mas existem muitas pessoas que se dizem cristãos da boca pra fora. Mano, não tem como tu ser cristão e... Ah, eu sou cristão. Tá. O que é que denomina ser um cristão? Pô, o cara tem uma intimidade com Cristo, o cara acredita que Cristo vive, tá ligado? Mas, Para a nova criatura. eu sou cristão. Tá. É o Vai cristão pra de igreja? igreja, para nós. Tu vai pra igreja? Não vou. Mano, tu ora, tu lê a Bíblia, É o mano, tu cristão que reza, não tu pratica. faz algo, É o cristão praticante. diz que tu é cristão, que te denomina essa religião, cara. Não, eu acredito em Deus. Pronto, eu acredito que isso pode afastar as pessoas do evangelho. Entendeu? E eu queria tanto. Eu tenho uma amiga que é assim, eu queria tanto ir para a igreja, mas depois das últimas coisas que eu vi, os cristãos falando no Twitter, nas redes sociais, eu não quero estar perto dessas pessoas. Mas vocês não acham que isso também, de uma certa forma, é a história, por exemplo, da figura, muitas vezes, infelizmente, do pastor que é ladrão, que é Também. do crente. Sim. Mas isso, eu acho que muitas vezes é difícil a gente achar que hoje em dia ainda existe vinho de verdade, né? Porque a gente vê muita coisa falsificada.
né? Mas ainda existe, e eu não acho que, por exemplo, esses pastores que infelizmente envergonharam, eles sejam, por exemplo, a maioria. É uma Sim. minoria que acabou envergonhando, saca? Eu acho que talvez um grande problema que a gente possa estar falando seja o modelo dessas igrejas que nós temos hoje em dia, e eu acho que é algo que a gente precisa realmente estar trazendo essa discussão, né? Porque quando a gente Eu quero, Marcos. entende, eu também quero, né, João? A garganta secona. Quando a gente... Toma isso. Não, a minha era até aquela, mas tudo bem, eu já tinha lavado já. Isso. Quando a gente entende que tantas pessoas estão desigrejadas, né, talvez seja uma excelente oportunidade para a gente rever o que é que a gente tem feito, Sim. né, como igreja, verdadeiramente. Significa que a gente é novo agora, mas a fórmula que as igrejas mais antigas estão usando talvez Será não que esteja isso? funcionando. Exato. E assim, a gente tem tido muita preocupação com doutrina e deixado a questão da devoção de lado. E do ID também, que é o nosso tema. Do ID, que é o nosso tema. Então, a gente tem visto muitos problemas nas organizações eclesiásticas de todas as denominações, de escândalos sexuais a abuso de poder e de autoridade. Né? Desvio de dinheiro. Desvio de dinheiro, que é o desvio de conduta das lideranças nas igrejas. Eu queria deixar como sugestão aqui, para quem quiser ler, um livro chamado A Igreja Tov, que é um livro, Tov significa bondade, então é um incentivo... T-O-V, que é do grego, significa bondade, e assim, é um incentivo a gente começar a modificar a cultura das nossas organizações, a gente começar a trazer um conceito para o desenvolvimento de uma comunidade verdadeiramente espiritual. E comunidade espiritual é de fato uma comunidade que se preocupa uns com os outros, não é a coisa somente do viver. Muitas vezes a gente está há 30 anos dentro de uma igreja e a gente tem pessoas que estão passando por problemas tão grandes e a gente nunca teve a capacidade de chamar o cara para tomar um café, a gente não se conhece, a gente frequenta, a gente está ali há tanto tempo junto com aquelas pessoas. Não é uma unidade, não né? é unidade. Não, porque o cara tá sentado lá do outro lado. Cara, então, É tipo, igreja. mano, talvez esteja na hora da gente entender será que dá para continuar fazendo uma igreja como se fazia 50 anos atrás? Tem igreja que até hoje a gente vê, por exemplo, mano, quando termina o culto, todas as pessoas elas têm que passar pela porta e apertar a mão do pastor. Eu não estou dizendo que isso é ruim ou que isso é bom, mas, mano, será que não está na hora da gente viver a forma como está fazendo? Eu gosto muito de uma frase sempre repetindo Ou isso. se, licença, ou se eu só consigo ver esse pastor naquele domingo, entendeu? Né? Entende? Muitas vezes o cara tá ali, e o pastor também, né? São pastores hoje em dia que, mano, é difícil você ver pastor que de fato se preocupa com as ovelhas. Ou que conhece cada uma de As suas ovelhas. Esse é o rolê mais. Eu sou professora de 30 alunos. E às vezes quando a minha coordenadora... 31, na verdade. Quando Seu. Criancinha, você tá chifrando. Quando a minha coordenadora pedagógica chega e fala como é essa pessoa, me diz se ela gosta de correr, se ela gosta de conversar, se ela tem dificuldade disso, calma aí, eu tenho que parar e pensar só naquela criança para responder 50 perguntas que ela me fez. 50 perguntas, 30 perguntas só de uma criança. Então, assim, para mim é difícil e eu sempre recorro às minhas auxiliares a me ajudar a responder, porque elas podem perceber coisas que eu não percebo. Imagina um pastor que pastoreia uma igreja, vamos supor, uma igreja grande, de 2.000 membros, ou uma rede de Então, igrejas. nesse caso, Isa, aí entra uma outra questão que vale a pena a gente falar. Mano, se for uma igreja que centraliza o poder, esse é o problema. O problema é que esse cara, ele vai querer concentrar essas 2.000 ovelhas na mão dele. E ele não... não deixou de ser um pastor e virou um palestrante. Muito, Que vai lá todo domingo, dá a palavra dele e vai pra casa. Massa, é exatamente isso. E a questão, e a gente vê que esse não é o modelo bíblico. E acaba ficando, como eu disse, né, naquele raso. No raso. Porque ninguém vai conseguir desenvolver nada, ele não vai conseguir. Pessoal, hashtag, preste atenção. Hashtag virou, hashtag, preste atenção. Mano, qual é a ideia nossa como igreja? Desenvolver comunidade espiritual. Só que desenvolve comunidade sabendo um da vida do outro. Conhecendo. E como é que você conhece 2.000 pessoas? Não tem como. Então isso também traz um outro conceito aqui importante. Só se desenvolve comunidade espiritual com poucas pessoas. Então isso significa dizer que, mano, eu vou conseguir dar conta de no máximo 10. Imagina. Pinto, o que é que tu tá querendo dizer? Mano, outro pastor vai ter que dar conta de mais de 10. Outro líder vai ser levantado, outra pessoa.
E é essa consciência de descentralizar esse poder que é justamente o modelo bíblico que nós vemos. Eu sempre cito a passagem da multiplicação dos pães de Cristo. Depois que ele multiplica, que ele realiza o milagre, ele entrega os cestos para que os apóstolos distribuam. E também participem do milagre, né? Participem, eles vão poder estar ali aprendendo, vendo como foi feito, e eles vão estar também colocando a mão na massa. Mas, infelizmente, o que a gente vê em boa parte das igrejas é um modelo centralizador, onde um manda e, infelizmente, o restante obedece. Essa é uma realidade. Que você falou, cabe muito pra gente também, tipo, mano, Jesus ele poderia ter pego o cesto do pão e do peixe, feito orado, feito... Milagre no prato de cada um. E aí já. aparecia pra mim, A todos. do prato de todo mundo, né? 5 mil Não, pessoas. eu acho que era uma forma dele ensinar os discípulos como fazer as A coisas, servir. sabe? Assim, A servir ao próximo e a aprender também. Olha, antes de fazer o milagre, a gente tem que orar, a gente tem que... Alguém tem pão aí? mano, Ele não fez o pão do nada. isso a gente está falando do Novo Testamento. Cristo, ele, na verdade, ele está fazendo a mesma coisa que a gente viu no Antigo Testamento, né? Então, o que a gente viu ali, quando Moisés, né, ele reunia as pessoas para conversar individualmente com cada um sobre o dele Jetro, né? Ele chega para ele e diz assim: tu vai matar essa galera. Porque imagina que são 2.000 pessoas para conversar com o cara e tu conversar um por um. Então, é quando o Jetro diz aí, irmão, tu vai fazer chefe de 10, de 50, de 100. Então, você vê, Cristo, na verdade, está confirmando que no Antigo Testamento a gente já tinha. O modelo bíblico não é descentralização. Que eram os chefes das tribos. E para levava para Moisés os casos mais graves. Casos mais graves, então você vai ter um cara que esse aqui vai ser o supervisor, se ele não resolver, você leva para umas pessoas. Então, a boa, e aí não é puxando a sardinha pra gente, mas a nossa igreja surgiu com esse conceito de descentralização, porque entendemos que esse é o modelo bíblico. E aí, o benefício, né, entre aspas, de você criar novas igrejas, tá ligado? Já tá respondendo por que criar novas igrejas, mano? Pra você justamente trazer, por exemplo, da gente uma cultura descentralizada, tá ligado? Arrepiou. Pra gente poder trazer uma cultura descentralizada. Pra gente poder trazer uma cultura onde a gente não julga, onde a gente não aponta o dedo. A gente quer botar na parede da igreja o quê? A frase que é Proibido. proibido a entrada de pessoas perfeitas. Proibido a entrada de pessoas perfeitas. Porque a gente, como igreja Boa Nova, a gente entende que não existem pessoas perfeitas. Nós entendemos que todos somos falhos e todos em algum momento vamos falhar. Porque somos falhos, é lógico, tá ligado? E assim, a gente tenta criar a cultura, e a gente tá criando a cultura de não apontar o dedo, de não julgar e de acolher as pessoas que se identificam com o que a gente pensa, tá ligado? E também, vai, Tá, e aí, pra finalizar. E aí, a questão de você, um dos motivos de você criar novas igrejas. Porque imagina se a gente estivesse vivendo na igreja de, tipo, 50 anos atrás. Mano, muito provavelmente todas as igrejas iam estar condenando o homossexualismo, iam estar condenando, sei lá, o cara bota roupa preta, o cara tipo, da igreja gótica, mesmo o pastor não pode pintar a unha, tem o cabelo grande, e tem tatuagem, não sei o quê. Tipo assim, mano, quantas almas a gente não ia perder? Isso. O Por que conta tu tá falando, minha joia, e que fique muito claro para que as pessoas possam entender, é que, e se o critério de relacionamento nosso fosse um pouco modificado? Muitas vezes o crente, de uma forma geral, ele tem uma tendência a só querer se relacionar com pessoas que têm a mesma doutrina e que têm a mesma forma de pensamento dele, né? Eu gosto muito de um autor, um psicólogo chamado Larry Crabb, que ele traz um conceito que é o seguinte: que se a gente começasse a entender a forma de se relacionar com as pessoas pela presença do Espírito Santo que existe nessas pessoas, a palavra de Deus ela vai nos dizer que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, isso em resumo está dizendo o seguinte: mano, quem vai fazer a transformação na vida daquela pessoa é o Espírito Santo. Então, não cabe a gente estar julgando aquela pessoa e não querer sentar à mesa com aquela pessoa. Porque quando eu quero me sentar, Marquinhos e Lisa, só com as pessoas iguais a minha mesa ela vai ser sempre muito restritiva. Agora, quando eu entendo que os imperfeitos, né, que é a ideia da frase que coloca na igreja, quando a gente entende que os imperfeitos são muito bem-vindos, eu estou dizendo ao Espírito Santo: mano, eu não vou te atrapalhar. Faz o teu serviço, porque eu estou aqui, mano, pra gente caminhar junto. E outra coisa, só pra complementar isso daí, é que quando você só senta com pessoas que pensam igual a você ou fazem coisas igual a você, mano, você tá se limitando tanto como ser humano, tá ligado? Bem. Como ser humano, mano. Você E é tá justamente, limitando o se limitar como ser humano é justamente a consequência do que biblicamente a gente deveria fazer. Eu já vejo outro ponto. Vai. Quando a gente se limita a socializar só com cristão, a gente não pratica o ID. Sim. Não, Sim, Porque também. eu disse que lá em casa, minha tia tava falando: não, a gente tem que evangelizar onde a gente tá. Aí eu falei brincando: eu não evangelizo no meu trabalho porque lá todo mundo é crente. Não é? Mas não é. A gente trabalha numa escola onde todo funcionário é crente. Então, Mas a minha irmã na faculdade não é.
Não, e mano, eu tô falando uma coisa que E o exemplo, e eu digo ela muito disso, o exemplo Hashtag arrepiei. Hashtag arrepio. Pode Hashtag arrepio. Eu pensei que eu lembrar Pode falar aí. Tem aqui, ó. Hashtag arrepiei. a gente como cristão, quando a gente está no ambiente de trabalho, a gente trabalha com pessoas que não são cristãs, ou numa faculdade, ou em qualquer outro ambiente, o nosso exemplo conta muito. Esse exemplo de acolhedor. Todo mundo sabe que tem um impacto, né? Aquele acampamento. Impacto radical. Eu fiz ele e tinha uma coisa que, nossa, ficou. Mano, tu tá falando de igreja concorrente aqui? Não, de igreja lá não. Lá não é de igreja, não. Pessoas de várias Inclusive, galera do impacto tem. Tem Galera aqui. de impacto. Se inscreve no canal. impacto. E uma coisa que pegou muito para eles é que eles diziam que o nosso exemplo, às vezes, evangeliza mais do que o que Total. sai da nossa boca. Então, tem como a gente salvar vidas ou ser um exemplo de cristão, tipo, olha, se for ser crente, eu quero ser que nem aquela pessoa ali, que vai pra igreja. Eu não vejo aquela pessoa falando mal de ninguém, eu não vejo aquela pessoa devendo, eu vejo quando as pessoas passam de porta em porta pedindo alimento, aquela pessoa é a primeira da... E é aquela pessoa que tem um brinco na orelha, o menino, a perna tatuada e... Mas ele é um exemplo daquele amor ao próximo, daquele aceitado, cristianismo que Jesus pregava, entendeu? E eu acho que isso conta muito como ele também, o nosso exemplo Sim, como total. É que assim, eu até preguei lá na igreja domingo sobre isso. A gente precisa voltar à ideia de sermos semeadores. Né? A gente tem, na verdade, vendido os nossos celeiros para estocar grãos. Então, mano, nós não fomos constituídos para isso. Nós fomos constituídos para sair pregando, para sair levando esse evangelho, mas infelizmente a gente tem ficado parado. É a história de, mano, eu tô salvo, acabou. E é muito egoísmo acreditar que porque eu tô salvo eu posso esfriar, né? Porque, mano, eu preciso continuar levando isso para outras pessoas. E eu acho que é por isso que as pessoas não se identificam e é aí que a gente entra num... Muito. E, mano, se você, só pra complementar, se você acha que tá salvo e não fica aqui de boa, mano, você vai te friar e vai... Não, olha, veja, Marquinhos, eu digo isso e é muito enfático e é muito forte que eu vou dizer. Mano, se você quer tá aqui pra não fazer nada, mano, chegou a hora de você morrer. Tá na hora de Deus lhe levar. Cristão que não quer trabalhar, pessoal, eu tô dizendo isso, certo? Corta, hashtag corta. Mano, cristão que não quer trabalhar, cristão que não quer trabalhar na obra, tá na hora de morrer, mano. Tá na hora de morrer, porque não tem outra forma, tem que trabalhar. Essa parada de sistema da ideia. Segura ela. Bem, eu vou ler aqui pra vocês, né? Pra gente partir já pro final, pessoal, pra gente não prolongar tanto. O que Tim Keller, o Papa, Papa ainda nem posso, Papa não pode não, né? Papa é da concorrência, Papa é da concorrência. Mas Tim Keller foi um dos grandes plantadores de igreja, né? Recentemente, inclusive, fez a passagem dele e hoje certamente tá reinando, né, com o Senhor Jesus. E o Tim Keller, ele trouxe vários conceitos sobre a importância da plantação de igreja. Eu queria ler um só para vocês aqui, que é para a gente fechar tudo isso. Ele diz o seguinte: a filosofia de plantio de novas igrejas com uma face externa, expressão utilizada para a nova igreja com a face voltada para fora. Então, vejam, a gente vê, né, uma preocupação para ir em busca daqueles que não estão dentro. Então, é uma coisa voltada para ir realmente buscar e de pregar o evangelho. Retira a possibilidade de um modelo rígido para as novas igrejas. Keller propõe a nova igreja deva nascer com foco no não crente ou no novo crente. O atendimento prioritário das expectativas dos novos convertidos deverá fazer parte da essência da comunidade que surge. E assim, os elementos formais da nossa igreja atenderão ao novo rebanho. Então, vejam, os elementos formais da igreja, eles podem se adaptar ao novo rebanho. Vejam mais o que ele fala. Parece que Keller prefere um pluralismo de modelos que sirva às mais diversas classes ou grupos a serem alcançados. Dentro dessa perspectiva, é possível admitir a pluralidade eclesiástica em alguns fundamentos teológicos e na expressão teológica cultica, que é a liturgia. Então, o Keller está nos dizendo o seguinte: mano, a liturgia não precisa ser presa e ela não precisa ser uma coisa enfadonha. Algumas coisas a gente não consegue modificar tanto, mas, mano, um momento de louvor, com as luzes, a parede pintada de preta, não é possível que todas as cores tenham sido criadas por Deus, mas a cor preta não seja dele, né? E a gente ainda vê hoje em dia as pessoas com esse tipo de coisa. Ele fecha dizendo o seguinte: ó, Keller admite o uso da liturgia inclusiva, na qual crentes e não crentes podem participar. Indica também que o ministério da nova igreja deve ser voltado para as necessidades sociais da comunidade
em que está inserida. E, de certa forma, holística prevê uma igreja contextualizada, tornando-a uma comunidade multiétnica e multicultural. Então, minhas joias, eu acho que se a gente pode deixar hoje aqui algo para que sirva como modelo da boa nova da nossa igreja, é de que nós estamos abertos para receber essas pessoas que são imperfeitas e essas pessoas que querem caminhar conosco, né? Essas pessoas que estão dispostas a deixarem o Espírito Santo fazer essa transformação, a deixarem o verdadeiro pastor, que só existe um na Boa Nova, que é o Senhor Jesus, que esse pastor possa transformar a vida dessas pessoas, né? E nós estamos aqui como imperfeitos também num processo, entendendo que se ainda não somos o que gostaríamos, mas somos muito mais, somos melhores do que éramos, isso já é muita coisa, né, que a gente percorreu. E esse é o maior exemplo que a gente pode dar como igreja, que é o de estender a mão e esperar que essas pessoas possam estar conosco. Para finalizar, a gente não passar dessa 1 hora, tá? Eu quero só finalizar com isso. O que é que o surgimento de novas igrejas proporcionam nas outras igrejas? E aí, vespeiro também. O que é que o surgimento da Boa Nova proporciona nas igrejas que já existem? A primeira que ele pode falar. Proporciona guerra, mano. Todo mundo falou aí. É a concorrência, né? Na concorrência, na concorrência. A gente realmente vê a igreja hoje em dia como se ela fosse uma loja, tá ligado? Tipo, uma empresa, uma loja, onde ela vende a palavra, onde ela vende, sei lá, aquele conforto, o que seja, entende? E ela precisa de pessoas frequentando ali, comprando ali, tá ligado? Isso é forte. E foi uma coisa que a gente tinha conversado antes, que foi o seguinte, mano. Por que o surgimento de novas igrejas? Pelo fato de que uma igreja ela pode ser culturalmente diferente da outra, que é justamente o que o nosso brother Tim Keller, enfim, ele passou pra gente. Então, por exemplo, a cultura da Boa é uma cultura X, certo? A cultura de uma outra igreja de outra denominação é uma cultura Y. Massa. Mas será que não existem pessoas daquela igreja Y que se encaixam melhor na cultura X? Total. E foi aquela outra coisa que a gente conversou. Existe a igreja A, B e C. A igreja A tem 8.000 membros, a igreja B tem 50 membros e a igreja C tem 10 membros, tá ligado? E aí, imagina um mundo ideal onde se faz um remanejamento, onde todas as igrejas vão ter um número interessante de pessoas e onde principalmente essas pessoas que estão dentro dessas igrejas estejam atuando e estejam confortáveis com a cultura de cada igreja, tá ligado? Imagina a gente, sei lá, chegar a um ponto de ser tão grande onde a gente pode chegar nas igrejas vizinhas e identificar qual é o tipo de cultura dessas igrejas vizinhas e poder ajudar essas igrejas vizinhas, tá ligado? É melhor a gente levar uma ovelha para um lugar onde ela se sinta mais confortável do que perder essa ovelha para o mundo, entendeu? Isso mexe muito, né? É difícil entrar nesse desespero porque, infelizmente, a cultura eclesiástica é uma cultura de concorrência. Os pastores, eles acabam também, inclusive, ficando muito ofendidos, né? Quando muitas ovelhas, às vezes, saem e começam a frequentar outra igreja. Quando, na verdade, o sentimento deveria ser um sentimento de felicidade. Porque o cara não tá saindo do mundo, mano. O cara tá saindo de uma igreja. E ele tá saindo pronto porque aquela igreja preparou ele. E outra, mano, ele tá acompanhando. Tipo, mano, tá tudo bem aí, como é que tá, não sei o quê. Tá precisando de alguma coisa, tá ligado? Porque, tipo, mano, a pessoa foi porque ela se sentia mais à vontade, talvez, na cultura. E não se sentia ofendida, tipo, ela saiu daqui, ela não gosta de mim e tal. Mano, são culturas, são E pessoas continuar diferentes. tratando igual, porque às vezes você sai de uma certa denominação, vai para outra, as pessoas passam por você na rua e não falam mais, não dá mais a paz. Você agora tá É, perdida, né? você agora- é da concorrência, né? Você é da concorrência, você veste preto, mano. Aí, uma outra coisa que eu acho que uma igreja, quando surge, traz para as igrejas que já existem também, é algo bom, porque essas igrejas, elas começam a se preocupar com o que elas estão oferecendo. Ideias novas. Ideias novas, elas começam a fazer um culto para Deus, obviamente, mas para as pessoas membros Ser mais confortável. serem mais confortáveis, porque elas sabem que, de uma certa forma, se elas não acabarem suprindo aquilo ali, é a história do cara achar sempre que a grama do vizinho é melhor. Né? A história de que não, a outra igreja não tem o problema que eu tenho aqui, que é lei do engano também, em todo canto vai ter. Mas é bom porque acabam que as igrejas elas vão se preocupando e vão fazendo algo realmente com garantias, segundo os padrões desse mundo, de coisas boas para todo mundo. Mas seria legal, né? Tipo, se as igrejas maiores, ou não maiores, né? Sim. Elas pudessem, tipo, Ajudar as que estão começando Maior hashtag, quantidade. nos ajudem, né? Igrejas grandes, estamos abertos. Não, gente, tá ligado? Tipo assim, mano, se tem pastor aí, deve ter pastor. Tem, com certeza.
olha a tua vizinhança, tá ligado? Tipo, eu vejo, falo isso pela gente também, mas também, tipo, tem uma igrejinha aqui na rua, lá no final, que, mano, o pastorzinho tá lá todo domingo e eu passo, só tem, tipo, 2 pessoas, tá ligado? E, mano, tipo assim, eu fico, pô, E tem outra maior aqui na avenida que podia ajudar até Tem, aqui. mano. não, justamente, velho, e é um finalzinho. Maior, E a igreja é grandinha, tá ligado? Grandezinha, e só tem 2 pessoas, tá ligado? Sei lá, talvez possa até a esposa do pastor, e ele tá lá na frente. Não, e pregando, muitas pô, vezes a igreja que tem 10 mil membros, ela ao invés de ajudar, se ela puder pegar os 2 Que tá lá. Ela me lembrou. Ai, Davi. Jesus, pra mim, ela me lembrou aquela igreja. Davi, com várias esposas, foi olhar a esposa de outra Outra pessoa. pessoa, é. Entendeu? É muito isso. Eu tenho É. aqui vários membros, mas se eu puder pegar aqueles 2 lá, eu vou pegar. Assim, é doideira dessa questão da igreja do vovozinho, porque ele, mano, eu acho que ele é sozinho, tá ligado, na igreja. E ele já é um senhor de idade, tá ligado? Então, tipo assim, mano, acho que ele tem que cuidar da família dele, cuidar do negócio assim, que ele tem uma roda de fruta na frente da igreja e tal. Então não tem como ele Fazendo a raça. fazer e sair e buscar a galera e tal, tá ligado? Então, assim, é bem doideira. Se chegar com alguma outra igreja próxima Ajudar. aí. Eu tenho certeza, mano, tem gente do lado da igreja dele que vai pra igreja que tá lá do outro lado. Sim, Ah. sim. Bem, galera, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente discutiu bastante o tema, senão a gente fica feito o apóstolo Paulo aqui pregando 8 horas seguidas. Mas eu acho que o Mas pegando material. um sermão. Mas eu acho que o material que ficou aí é um material muito bacana. Agradecer a todas as pessoas, né, que ficaram com a gente agora, quem tá vendo também na posteridade disso aqui, né? Isso é um grande de um artifício que as redes sociais deixam esse material. Tenho certeza que quando a gente também estiver no podcast número 1000, a gente vai olhar o primeiro e vai dizer, mano, olha aquilo que a gente falou, mano. A gente vai fazer um podcast do React do podcast. Mas é isso, galera. Muito obrigado pela presença, Isa, Marquinhos. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês e de todos vocês que estiveram conosco. E Amém? lembrar de... Lembrar de... Ari, Na produção, Ari, Drica, Beca, o restante da galera que quem tá trouxe aqui. lanche, Trouxe tia Isla, tia Vivi, Na tá casa. conosco. Na casa do a primeiro. casa A casa que de... tá sendo vendida. A casa. A dona da casa. Nós estamos fazendo uma live na casa de tia Lani, que também tá vendendo a casa. Então, mano, se tu gostou dessa casa aqui, já deixa o comentário aí. Quero ter maiores informações da casa, que a gente passa também Ela fala que tá catando uma pedra, tá bom? tocando uma pedra, Agora- mais o valor que ela tá pedindo. Tem uma ressalva. Vai ter que deixar a gente vir gravar aqui toda terça-feira. E não pode ter aquele cenário do E jeito. não né? pode deixar no cenário. Galera, se inscrevam no canal, deixem like, ativem o sininho, falei certo? Compartilhem. Compartilhem, deixem os comentários aí. Sugestões, inclusive, de temas pra gente estar trazendo. E as hashtags. E as hashtags. E as hashtags. Amém? Amém? Alô, coração, como é que manda? Assim. Pô, assim, pode ser. Assim? Falou. Poxa, eu quero ir no banheiro.